exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Para muitos, a adoção é o encontro de sonhos. Para o Estado, é um rigoroso compromisso com a proteção da dignidade humana. Aqui no Brasil, esse processo vai além do afeto. É um instrumento jurídico robusto, pautado pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A formação de laços, de novos laços familiares, exige uma arquitetura legal precisa, que assegura ao adotado o pleno direito à convivência e à identidade. Mas como se equilibra a expectativa de quem deseja acolher com a complexidade das normas vigentes? E quais são os critérios que transformam o desejo da parentalidade em uma realidade conhecida pela lei? É o que a gente descobre agora, e quem explica o assunto é a advogada Layala Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Cheirosa. Tudo bem? Obrigada. Cheirosa e linda. Pode se sentar, viu? Obrigada. Quando a gente fala, Layala, de adoção, eu acho que muita gente já falou assim, eu acho que eu não tô pronto para isso. E muitas pessoas, é meu sonho. Acho que hoje a gente consegue falar mais sobre esse assunto. Mas, às vezes, também as pessoas usam muito o lado da emoção, achando que a adoção vai salvar um casamento, que vai salvar uma expectativa, mas é algo muito mais amplo do que isso, né? Muito mais. A adoção no Brasil, ela passa por um procedimento, um processo um pouco mais rigoroso, porque ele deve ser mesmo, uma criança que está indo para uma família, esse ambiente ele tem que ser digno, ele tem que estar preparado para receber essa criança, Mas os pais também precisam estar preparados para receber, então por isso que passa por esse procedimento, Existe uma ação judicial e aí sim, essa criança receber a família, estar num ambiente familiar que ela merece. E doutora, quando a gente fala desse sistema que dá um pouco até de receio para os pais que têm esse desejo de começar no processo de adoção, como que funciona? Decidimos, eu e meu marido, que queremos adotar, e daí qual é o primeiro passo? Tá. O primeiro passo é a pessoa se encaminhar até uma vara da infância e juventude da cidade dela, da comarca, um fórum. E aí lá ela vai ter que apresentar documentação, apresentar certidões, e aí depois ela vai passar por uma avaliação com psicólogos, assistentes sociais, uma equipe multidisciplinar. E aí depois ela precisa fazer um curso obrigatório, tá? E esse curso ele vai preparar para adoção. Depois de preencher esses requisitos, o juiz ele vai avaliar se a pessoa está apta, se ela pode ser habilitada a entrar numa lista para ela poder adotar. Então, essa lista chama Sistema Nacional de Adoção, tá? É um sistema que foi unificado até para trazer mais tranquilidade e segurança, para todos que estão nessa lista. Então, preenchendo todos esses requisitos, a pessoa está habilitada, tá? E aí, depois dessa habilitação, de acordo com o perfil, do casal, aparecendo uma criança que preencha, esse perfil, os pais são avisados, os pretendentes, e aí eles conhecem a criança. E aí começa aí esse contato, essa conexão com a criança. E aí eles começam a criar vínculos, tá? E aí depois desse vínculo existe o estágio de convivência, que aí realmente a criança ela vai morar com esses pretendentes para eles criarem um vínculo afetivo, para ver se... Na verdade, esse convívio, ele é mútuo, tanto para quem tá os pretendentes quanto para a criança, para adaptação, tudo isso é monitorado. E aí, passado esse período, é possível entrar com a ação de adoção, tá? E aí depois, o juiz ele decide, depois da fase recursal, e aí essa adoção se torna, não tem mais volta, É uma decisão que é imutável, E aí se torna filho. Mas precisa passar por todo esse procedimento. Primeiro, a habilitação, e aí depois a ação judicial. E quanto tempo que demora para isso? Tanto até entrar na fila e depois a fila geralmente demora quanto tempo até finalizar tudo? Tá, o tempo ele é relativo, ele vai depender de cada caso, e dos perfis dos pais. Então, quanto mais amplo o perfil, mais rápido é o processo,
né? Então, a pessoa cumprindo, fazendo o curso, entregando toda a documentação necessária, a partir do momento que ela conhece a criança e essa criança está de acordo com o perfil do casal, eles passam por esse período de convivência. Esse período, ele dura em média uns 90 dias, mas vai depender do juiz, né? É o juiz que determina esse período. E aí, preenchido todo esse trâmite, aí essa criança, passando pela decisão, vai ser filho, né? Então, vai depender de cada caso mesmo, vai depender do perfil dos pais, porque hoje em dia, ainda muitos pais buscam bebês sem irmãos, né? Sem nenhuma condição de saúde. E o que a gente vê é que tem muitas crianças com irmãos mais velhos, né? Com algum problema de saúde. Então, vai depender do caso. Que é quanto mais novo, mais demorado vai ficar, de repente, para você Exatamente, E aí a pessoa vai ficando na fila, né? E até que realmente apareça uma criança que atenda ali, né? E a criança também se adapte aos pretendentes, né? E doutora, quem pode adotar? Existe uma idade mínima? Tem que ser uma pessoa casada? Como funciona? Tá. Os requisitos são qualquer pessoa que pretenda adotar maior de idade, ela pode adotar. Tá? A única diferença é que tem que ter 16 anos de diferença com a criança, né, ou adolescente, mas qualquer maior de idade, a partir de 18, pode adotar. E aí, não tem diferenciação de estado civil. Então, solteiros, casados em união estável, inclusive em uniões homoafetivas, podem adotar, tá? E aí, em casos de adoção conjunta, os pais têm que ser casados ou estar em união estável, tá? Mas esses são os requisitos. Tem que ter 18 anos e essa diferença de 16. E doutora? Eu ia falar pra gente falar o depoimento para chamar, pra gente depois continuar. Podemos? Vamos lá. Vamos assistir esse depoimento. Olá, eu sou a Jéssica. Eu sou o Luiz. Nós vamos contar hoje para vocês um pouquinho da nossa história, da nossa família. Como que ela surgiu, como que ela cresceu. A nossa família hoje somos eu, o Luiz e 2 filhos. Mas esses filhos não vieram de forma convencional. Esses filhos vieram através de um processo de adoção, que nós esperamos entre 14 e 15 anos para que ele acontecesse. E hoje nós estamos com nossos filhos faz 4 anos. Como que foi, amor, esse processo? Foi bonito, foi legal, foi demorado, mas valeu a pena. O processo de adoção, nós precisamos fazer uma ficha, né, um cadastramento. E através desse cadastramento, nós darmos o direcionamento da idade, do lugar que nós queremos as crianças. Mas, além e acima de tudo isso, o que foi mais importante durante todo esse processo para nós? Que os nossos filhos vieram mais velhos para nós. Eles não vieram neném. Então, o nosso processo ele levou em torno de 9 meses. Deus foi tão maravilhoso conosco que Ele nos permitiu viver uma gestação de 9 meses até a chegada dos nossos filhos. E hoje nós olhamos para trás e não conseguimos imaginar a nossa vida sem eles. São muitos desafios, eles vieram com muitas histórias, com muitas cicatrizes. Nós também, até hoje, nos adaptamos a tudo isso, mas com certeza uma coisa eu falo para vocês, vale a pena. Seja você hoje um casal tocado por esse nosso testemunho, tocado pelo que nós estamos passando para vocês hoje. Seja um pai e uma mãe por adoção. Tantas crianças hoje no mundo precisando de um carinho, precisando de um lar, né? A nossa casa hoje é possível ser um lar muito mais cheio da graça de Deus, porque eles chegaram até nós. Que lindo isso, mesmo, né? Como transforma as pessoas. E quanto tempo de espera? 15 anos. Mas vale a pena. É o tempo de Deus também, né? Exatamente. Eu costumo dizer que não é alguém que não tem um filho que recebe um filho, e sim alguém que precisa de uma família, né? E aí, quando eles se encontram, né, respeitando a lei, esse vínculo, ele é eterno. Preenche tudo, né? Preenche. Doutora, eu quero te perguntar sobre a questão de adoção, se isso é possível. O casal que está na lista
mas ainda não chegou o momento deles, mas se por algum motivo da vida eles conhecem alguma criança, vão em algum lugar e essa criança está ali precisando também de uma família e os dois dão aquele encontro de almas, é possível esses pais adotarem essa criança? Ou não, eles vão ter que ficar ali realmente na fila e essa criança ir para outra família? Como que funciona isso? Não pode simplesmente pegar essa criança, apesar deles já terem criado ali um afeto, né, um vínculo, eles não podem registrar essa criança no nome, né? Não pode registrar a criança de outra pessoa no nome, tá? Até isso é crime, inclusive. Né? Então, realmente precisa passar por um procedimento, né? É claro que vai levar em consideração todo o histórico da criança. Então, se ela é uma criança maior, ela vai ser ouvida, né? Ela tem esse direito de escuta, mas precisa passar por uma ação judicial, né? O juiz ele precisa analisar se esses pais, porque por mais que eles demonstrem todo o afeto pela criança, mas precisam estar aptos para receber essa criança. Tá? Até porque em respeito às outras crianças, em respeito a essa fila, né, que tem outros pais esperando, então precisa passar pelo processo. Uhum. E é possível essa adoção ser feita até entre as famílias? Por exemplo, uma mãe que faleceu, né? Ou de repente tem uma situação muito precária e é uma pessoa da família muito distante quer doar uma criança. Isso existe, doutora? Isso é possível? Sim. Mães podem doar os filhos, né, de uma forma que ela não passa por julgamento, de uma forma legal. E enquanto parentes, né, ascendentes, irmãos não adotam. Então, avô não adota neto, irmão não adota irmão. Até para não ter essa confusão patrimonial, confusão do papel da família, né? A avó ela tem que ser avó e então ela não pode ser mãe e avó, porque senão até a criança como ela cresce com essa confusão, né? Mas esses parentes, eles podem ser guardiões, né? Então pode ter a guarda ou ser tutor dessa criança, tá? E aí, parentes mais distantes aí teriam que analisar, né? Mas os parentes próximos, eles não seriam pais e mães, né? Cada um teria o seu papel ali. A gente fala muito da integridade dessas crianças que são adotadas, né? Após esse período mais burocrático do início, existe uma fiscalização, um certo controle da vara da infância ou da família de tempo em tempo? Como que funciona isso? Não, na verdade, durante esse processo, há monitoramento o tempo todo, a criança é assistida, os pais também, mas a partir do momento que é definitivo, né, que o filho passa a ser filho, ele é filho. Né? E aí os pais, eles têm os deveres como pais, né? Então, o filho, ele não vai ter essa diferenciação com outros filhos, né? Então, ele é filho definitivo, né? No papel não é filho adotivo, é filho. Uhum. Então, os pais, eles têm que cumprir com tudo o que pais têm que fazer, com os deveres de pais. Se eles desrespeitarem, eles vão responder como pais perante a justiça, tá? Nessa fila de adoção, doutora, as pessoas fazem por estados? Por exemplo, estou no estado de São Paulo, a preferência é por crianças que estejam nesse estado ou nessa região, ou de repente pode acontecer uma pessoa do Vale do Paraíba adotar uma criança de Goiânia, por exemplo. Isso é possível? Como que é feita essa convivência? Pode acontecer, tá? Como eu falei, essa lista, ela é unificada, tá? Então, pode ter crianças de outros lugares, né? Mas caso tenham crianças próximas, até para elas manterem um contato com um irmão, talvez, às vezes irmãos querem adotar, e aí querem adotar outras crianças. E aí um adota um e outro adota outro. Sim. Então eles mantêm essa convivência das crianças por perto. Então é interessante que seja por perto, mas pode ser nacional. E a idade para adoção também de crianças e adolescentes é até 18 ou até 17, um adolescente pode ser adotado? Sim, crianças, bebês, crianças, adolescentes e adultos podem ser adotados também. Depois dos 18 também pode ser adotado. Exatamente. O registro. Exatamente. E aí, assim, passa também por um procedimento judicial, tudo é pela decisão judicial, mas é um pouquinho diferente, porque a criança, ela precisa do amparo do Estado, né? Às vezes ela não consegue responder por ela mesma, né? A partir dos 12 anos ela tem a escuta, né? Ela é ouvida e ela pode concordar
concordar ali ou não. O bebê não tem essa opção, mas o maior, ele normalmente já tem um convívio com a família por um período, né? Então, às vezes, um padrasto, uma madrasta, que tem ali uma relação socioafetiva, mas não adotou, né? Não está no papel como filho. Então, uma pessoa maior, ela pode ser adotada sim, e aí ela vai ter tudo o que um filho tem, né? Direito à herança, o nome da família, proteção legal. E aí ela só pula, às vezes, alguma etapa. Então, a etapa de convivência, ela já tem, né? Então, o juiz, ele vai levar em consideração a situação, né? Cada caso, mas eles podem ser adotados, sim, depois de 18. Então, também é possível fazer isso com o idoso, que de repente é solitário, não tem uma família, e você pode adotá-lo. Pode, Aí, assim, tem que respeitar essas regras de 16 anos de diferença, né? Até por gerações, né? Então, se for um idoso, tem que ser alguém que tem essa diferença, né? E aí teria que ver aonde cabe ou ter essa relação socioafetiva. Que bonito, né? Muito bonito. Lembrando sempre que adotar é um ato de amor e é uma vida, né, doutora? Então é uma grande responsabilidade fazer isso. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada por hoje, prazer. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Volte sempre, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo. Se você tem alguma dúvida, quer seguir os contatos da doutora estão na tela e tem foto dela também no nosso Instagram, @programa Viva Tarde.